O que diabos é Übermensch? Traduzido literalmente como Além do Homem, ou Super-Homem, é a resposta de Nietzsche à mediocridade. Ele odiava gente morna, desprezava quem vivia com medo, obedecendo regras impostas por gente fraca para manter todo mundo no mesmo nível de fraqueza. O Além do Homem é o ser humano que rasga o manual. Ele não precisa de permissão, não busca aprovação e não segue o rebanho. Ele cria seu próprio código, seu próprio valor, seu próprio bem e mal. Agora me fala se isso não te lembra o Gojo, com o cabelo branco e uma venda preta. Gojo é o cara que entra em um campo de batalha como se estivesse indo comprar pão. Enquanto o mundo entra em pânico, ele dá risada. Enquanto os outros discutem regras, ele já quebrou todas. Isso não é arrogância, é clareza. Gojo sabe que é o mais forte. E não é uma força qualquer. É uma força que redefine o jogo. Nietzsche diria, ele está além do bem e do mal. E não é porque ele é maligno, mas porque ele joga num tabuleiro onde essas categorias não se aplicam mais. Nietzsche descreveu que Deus estava morto. Muita gente surtou com isso, mas não era um ataque à religião, era um aviso. Os velhos valores estão apodrecendo. A moral do rebanho, baseada em culpa e submissão, está falida. Precisamos de um novo homem, um que tenha coragem de criar, não só de obedecer. Um que encare o caos e diga, beleza, eu comando isso aqui e agora. Aqui vai o ponto mais incômodo. O além do homem não é gentil. Ele não tá aqui pra te agradar, nem pra dizer que vai ficar tudo bem. Ele não segura sua mão enquanto você chora por causa do seu chefe escroto ou da sua ex que te deixou no vácuo. O super-homem te manda levantar, limpar a cara e parar de ser vítima. Porque viver como vítima é confortável e medíocre. Mediocridade é o pior tipo de prisão. Gojo não se faz de coitado. Mesmo com todo o trauma, ele simplesmente é. Ele age, resolve, lidera, não por ego, mas por necessidade. A genialidade de Nietzsche foi entender que o maior desafio da liberdade não é conquistá-la, é bancá-la. Ser livre exige responsabilidade, e Gojo, com todo o poder que tem, decide usá-lo para proteger os outros, não porque mandaram, mas porque ele decidiu. Isso é além do homem. Não obedecer por medo, nem mandar por vaidade, mas viver de acordo com os princípios que você mesmo criou, mesmo que ninguém entenda. Mas é claro que o mundo odeia esse tipo de gente, sempre odiou. Gente que brilha demais incomoda os que vivem nas sombras. Por isso Nietzsche foi chamado de louco. Por isso Gojo vive cercado de inveja, ódio e desconfiança. Porque quando alguém mostra que é possível ser mais, quem se incomodou com menos se sente exposto. Então não, Nietzsche não estava doido. Ele só enxergou o que ninguém queria ver. Que viver com coragem e verdade é escandaloso. Que quem realmente é livre vai parecer insuportável para quem ainda vive com correntes invisíveis, e que o maior ato de rebeldia é ser você mesmo em um mundo que exige máscaras. Gojo é a materialização pop desse conceito. Nietzsche escreveu o manifesto, Gojo viveu a prática. Gojo é insuportável, arrogante, debochado, se acha muito, mas a parte que ninguém gosta de admitir é que ele pode, porque quando você é o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente, é quase um crime você não ser um pouco insuportável. E Gojo, com seu jeito tô nem aí e um poder que coloca deuses no bolso, é tudo que muita gente gostaria de ser, mas não tem culhão pra tentar. O mundo adora exigir humildade de quem tem valor, mas a verdade é que humildade forçada é a arma dos medíocres para manter os gigantes ajoelhados. Nietzsche teria vomitado diante desse moralismo de Instagram. Alguém precisa fazer o trabalho sujo que os certinhos não têm coragem de encarar. Gojo não é só o mais forte em poder, ele é o mais forte em presença. Quando entra numa sala, a vibe muda. As pessoas se retraem ou se irritam. Ele incomoda. E não é porque ele tá gritando, é porque ele é um lembrete vivo de que você está abaixo. Que há níveis de existência que você nem sequer considera, porque já se acostumou a rastejar. É por isso que ele é necessário. Porque alguém precisa mostrar que o impossível é só uma desculpa. Gojo não aceita as regras do mundo dos feiticeiros. Ele questiona, desafia, expõe. Não por rebeldia vazia, mas porque tem uma visão de mundo que vai além do feudalismo mental da elite mágica. Ele quer mudar tudo, e o primeiro passo para mudar qualquer sistema é irritar quem se beneficia com ele. Gojo faz isso com maestria. Mas sim, ele paga o preço. Ele é odiado, isolado. Ninguém realmente o entende, porque quem vive à frente do tempo sempre parece um problema no presente. Nietzsche morreu desacreditado. Gojo vive cercado por olhares desconfiados. O paralelo é direto. Gênios causam desconforto porque mostram quão pouco os outros estão fazendo com a vida que têm.
Mas também tem uma camada que poucos enxergam, o peso que Gojo carrega. Ele tem que ser perfeito o tempo todo, ele é o escudo, a última linha, o cara que se sair, arrasta o mundo com ele. Mesmo assim ele sorri, faz piada, ensina seus alunos, protege quem pode. Gojo é sim arrogante, mas também é comprometido até o osso. A arrogância de Gojo não é à toa. É a armadura que protege alguém que sabe que não pode fraquejar. Nietzsche disse que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Gojo tem um porquê, e ele banca esse porquê com cada fibra do corpo. É sarcástico porque precisa manter a distância emocional. É debochado porque se levar tudo a sério colapsa. É arrogante porque o mundo não aceita que alguém seja tão capaz sem que isso soe como ameaça. E sabe de uma coisa? Ele é uma ameaça, mas não para você, e sim para sua zona de conforto. Porque o mundo odeia quem está acima dele. Excelência dói nos olhos, incomoda, expõe. É como você colocar um holofote no palco onde todo mundo estava fingindo que sabia atuar. E aí entra um cara como Gojo, ou aparece algum maluco como Nietzsche. E de repente, a plateia inteira percebe que estava aplaudindo mediocridade há anos. Isso dá raiva, desprezo, você fica ressentido, porque é mais fácil odiar quem está acima do que subir seu próprio nível. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos. Um sistema onde os frágeis tentam redefinir tudo o que é grande, como se fosse pecado. O forte vira arrogante, o ousado vira perigoso, o livre vira louco, o excelente vira uma ameaça. Os medíocres se juntam para destruir o que não conseguem ser. É por isso que Gojo é tão odiado dentro do próprio sistema que ele protege. Gojo não é só mais forte, ele é o lembrete vivo do que você não é, do que não tem coragem de se tornar, do quanto se acostumou com pouco, e ninguém gosta de ser lembrado disso. É mais fácil chamá-lo de narcisista, é mais confortável dizer que ele é irresponsável. O mesmo fizeram com Nietzsche, ignoraram o conteúdo das ideias dele e chamaram o homem de louco, porque atacar a mensagem dá trabalho. Atacar o mensageiro é muito mais rápido e não exige mudança. É um mecanismo de defesa coletivo. Quando alguém se destaca demais, os outros puxam para baixo, porque o sucesso de alguém pode ser um espelho muito doloroso para quem não fez. Isso é universal, na escola, no trabalho, na vida. O mundo ama o talentoso humilde, porque ele não incomoda, mas odeia o talentoso confiante, porque esse obriga os outros a refletirem sobre a própria mediocridade. Nietzsche e Gojo não pedem desculpas por existirem, não diminuem seu brilho para não ofuscar os outros, e é exatamente por isso que são atacados, porque mostram que a maioria se contentam em sobreviver, enquanto poucos ousam viver de verdade. O incômodo não vem da arrogância deles, vem da covardia dos outros. Então, quando você sentir raiva de alguém que tem sucesso, pergunta para si mesmo: será que eu realmente odeio essa pessoa, ou eu só odeio o fato de que ela me lembra que eu poderia ser mais? Peso de carregar o mundo nas costas. Ser o mais forte parece o sonho de qualquer um. Mas e quando você é tão forte que ninguém consegue te alcançar? Quando todo mundo depende de você, mas ninguém consegue te entender? Bem-vindo ao inferno dourado do Gojo. Um cara que enxerga tudo, que sabe mais, que sente mais, e que por isso mesmo está extremamente sozinho. Gojo não é só poder bruto, ele é consciência, sabe o que está em jogo. Ele entende a podridão do sistema Jujutsu. E o que ele faz a respeito disso? Ele enfrenta, fala, interfere, e no processo se isola, porque ninguém gosta de quem diz verdades que ninguém quer ouvir. Nietzsche também sabia disso. O além do homem não é só alguém mais forte, é alguém mais lúcido. E a lucidez, quando não é compartilhada, vira maldição. Você vê a miséria nas decisões das pessoas, nas desculpas, mas você não pode obrigá-las a despertar. Só que também não consegue mais fingir que tá tudo bem. Você vira um estranho entre iguais, um monstro com coração. Gojo carrega isso nos ombros. Ser o mais forte é viver com o fardo de ser o único. Se ele falha, tudo desmorona. Se ele some, o caos toma conta. Sabe qual que é o pior? Ele sabe disso, e ainda assim ele vai. Sorri, ensina, luta, protege, porque ele não tem outra opção. É o preço de ver de cima. Você enxerga tudo, inclusive o quanto está sozinho. Nietzsche não romantizou isso. Ele avisou: quem quer ser além do homem vai ter que matar o velho em si. E isso dói. Vai ter que caminhar pelo deserto da incompreensão. Vai virar alvo de zombaria, crítica e, no fim, esquecimento. Só depois da morte é que o gênio vira estátua. Em vida, ele é só mais um estranho demais. Gojo, mesmo enfiando o dedo na cara dos conservadores da Jujutsu Hai, continua. Mesmo sendo traído, julgado, manipulado, ele continua, porque desistir não é opção para quem sabe demais.
Mas isso tem um custo, cansa, corrói e em algum nível mata. Nietzsche colapsou. Não é sobre poder, é sobre quanto de você precisa morrer para manter os outros vivos. Isso não é um post de Instagram motivacional. Isso não é bonito. Isso é real. Então, antes de idolatrar o cara mais forte, pensa: você aguentaria ser ele? Você suportaria a pressão de ter que sempre vencer, de nunca poder fraquejar, de carregar um mundo que nem entende o quanto você segura as pontas? O olhar de Gojo diz tudo. Se eu cair, tudo cai. E ninguém ali parece perceber o quanto isso custa. Ele é uma muralha que nunca pode rachar, um farol que nunca pode se apagar. E a solidão disso é pura angústia, exaustão, silêncio. Nietzsche diria que essa é a travessia do deserto. É o momento onde o homem vira leão e depois criança. Gojo tá lá, entre fases, carregando o fardo da lucidez, da força e da liderança. E mesmo assim segue, não por vaidade, mas porque ele escolheu isso, porque alguém precisa, porque no fim das contas, ver tudo de cima não é um prêmio, é uma maldição que ele bancou com coragem. A escolha de ser diferente. Escolher ser diferente num mundo que venera a normalidade é como se jogar no mar com um colete cheio de chumbo. Não é que você não saiba nadar, é que o sistema inteiro foi feito para te afundar. E mesmo assim, alguns escolhem nadar, escolhem ir contra, escolhem bancar o caos. E quando escolhem, a primeira coisa que descobrem é: isso vai doer. Gojo escolheu, Nietzsche também. Nenhum dos dois nasceu para agradar. Eles nasceram para confrontar, para sacudir a estrutura, para incomodar os que vivem presos em dogmas religiosos, sociais, mágicos ou morais. O problema é que quando você quebra um molde, você vira uma ameaça. E quando você vira ameaça, o sistema reage, sempre reage. Gojo poderia muito bem ter sido mais um garotinho obedecendo os velhos feiticeiros. Ele tinha tudo para seguir o jogo, fechar a boca e manter a pose, mas ele decidiu jogar outro jogo, onde ele não pedia permissão para existir, onde ele cria as próprias regras, e nisso virou uma aberração, gênio, herege, salvador, tudo ao mesmo tempo. Nietzsche fez a mesma escolha. Ele poderia ter sido mais um filósofo de biblioteca, falando bonito sobre ética e sociedade, mas ele chutou a porta e disse que Deus estava morto, não literalmente, mas disse que a moral era uma prisão. Disse que o homem precisava se reinventar ou apodrecer. E o mundo o chamou de louco, porque o mundo odeia que a realidade pode ser mais e que o problema é que ninguém tenta. A escolha de ser diferente é também a escolha de ser rejeitado. É aceitar que você não vai ser entendido, que vai ser distorcido, mal interpretado, usado de exemplo negativo. Mas sabe o que é pior? Ser ignorado. Viver uma vida inteira fingindo que você concorda com tudo, quando na verdade você sente o caos dentro de você pedindo para ser solto. Gojo aguenta esse caos. Ele quebra hierarquias, ele desafia as tradições, protege quem um sistema quer descartar, se coloca em perigo porque ele sabe que se ninguém quebrar esse ciclo, todo mundo vai continuar preso numa engrenagem podre. Quebrar o ciclo não é ser glamouroso, é feio, é sujo, é muito solitário. Ser diferente não é pintar o cabelo ou postar frases de efeito, é romper de verdade, é se comprometer com o desconforto. Olhar no espelho e saber que você nunca mais vai ser comum e nunca mais vai querer ser. Nietzsche chamou isso de tornar-se quem você é. É o processo mais brutal e mais honesto que alguém pode viver. Quem escolhe o caos com consciência o faz por amor. Amor à liberdade, amor à verdade, amor ao potencial desperdiçado que enxerga nos outros. Hoje não luta por si, ele luta porque vê o que pode ser melhor. Nietzsche escreveu porque não aguentava mais ver tanta gente viva por fora e morta por dentro. Eles são rebeldes sim, mas não são cínicos. São visionários com cicatrizes. Então se algum dia você quiser quebrar o sistema, saiba, você vai ser mal visto, mal interpretado, mal falado, mas vai dormir com uma paz que os obedientes jamais vão conhecer, porque não há liberdade maior do que bancar o caos, sabendo que ele é necessário. Quando a força se torna propósito, ter poder apenas por ter é vazio, uma casca brilhante sem alma por dentro. Força só vira grandeza quando você a coloca em serviço de algo que não é você, e Gojo entende isso. Por mais que carregue uma arrogância encarada e uma confiança quase irritante, o que move não é ego, é visão, propósito. É a recusa em aceitar que o mundo continue girando do mesmo jeito podre de sempre. Nietzsche, aliás, falava disso, de como o homem precisa de um porquê para aguentar qualquer como.
A força sem um porquê vira tirania, vira vago, vira autodestruição. Mas quando você encontra algo maior que você, algo pelo que realmente vale a pena lutar, tudo muda. A força ganha direção, ganha profundidade, ganha um sentido. O Gojo tem poder para dominar tudo, mas escolhe usar isso para proteger, para desafiar as estruturas que colocam crianças em campo de batalha, para ensinar novos feiticeiros com cabeça nova, para tentar criar uma geração que talvez, só talvez, não precise carregar o mesmo fardo que ele carrega. É isso que transforma o Gojo de monstro em herói, e ao mesmo tempo em alvo. Porque nada assusta mais do sistema do que alguém poderoso que decidiu não jogar o jogo, que poderia reinar, mas decide servir, que poderia impor, mas escolhe inspirar, que tem poder absoluto e recusa o trono. Nietzsche chamaria isso de transvaloração, mudar o valor das coisas, trocar poder por propósito, trocar controle por legado. Gojo não quer ser o líder, não quer aplauso, ele quer mudança. Quer um mundo onde o mais forte não precisa estar sempre na linha de frente, onde a força não seja usada para manter status, mas para quebrá-lo, onde os fracos não sejam descartáveis, mas de parte de algo ainda maior. Isso não é romantismo, é revolução. As verdadeiras revoluções nunca vêm da maioria, sempre vêm de um maluco que decide que basta. Nietzsche via o além do homem como alguém que cria os próprios valores, mas não para ser tirano, e sim para superar os limites humanos herdados. Gojo faz isso com cada ação. Ele quebra regras porque enxerga além delas. Ele desafia tradições porque elas aprisionam. Ele luta por um mundo que talvez ele mesmo nunca veja, mas mesmo assim ele luta. E aqui está o ponto central: poder não é o que você consegue segurar, é o que você vai ter coragem de abrir mão. É o quanto você se coloca em risco para mudar algo que vai continuar existindo mesmo depois que você se for. Gojo não usa o poder para construir um império, ele usa para abrir caminho. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o destino, mesmo quando ele não é justo com você, porque você não está vivendo por si, você está vivendo por algo que transcende o eu. Então, se você quer ser forte, beleza, mas forte para quê? Ganhar uma discussão? Ser temido? Ganhar like? Quebrar algum ciclo? Porque se a sua força não tem propósito, ela é só um barulho. Gojo é a resposta viva de que a força verdadeira é a que tem rumo, é a que constrói, mesmo quando tudo pede destruição. E Nietzsche nos lembra: o verdadeiro além do homem não é o mais forte, é o que transforma a força em uma ponte.